uma reunião que tivemos, participei como vice-presidente do Concefaz ao lado do governador Ronaldo Caiado, tanto com o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, o Pacheco e o Lira, porque vamos ter perdas contundentes nesse ano. E a partir desse ano, o Estado de Goiás já tem uma estimação de perda estrutural, ou seja, daqui por diante, de aproximadamente 5,5 bi. A gente está em conversas também com o ministro Haddad, também estamos em conversas com o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Gilmar Mendes, ministro Fachin, ministro Fux, para ver se a gente consegue alguma recomposição, pelo menos com relação ao ano de 22. Então, é uma situação grave para o Estado, uma situação muito preocupante, e que nós todos, né, que estamos na área meio, né, todos os nossos SGIs, temos que nos preocupar e alertar aos nossos gestores. É importante que vocês, SGIs, alertem aos gestores a situação preocupante que o Brasil está agora se deparando frente às leis complementares 192 e 196. 192 e 194. Então, assim, a gente está fazendo de tudo, os secretários de Economia, Tributação, Fazenda do Brasil, para ver se a gente consegue alguma compensação e alguma coisa estrutural, né? Tirar, por exemplo, então a gente está lutando fortemente, e vocês, SGIs, vão sentir que esse ano o orçamento vai estar mais curto. Então, por isso mesmo, a gente precisa se planejar melhor, a gente precisa ter uma interação com a Central de Planejamento do Estado, que está aqui na Secretaria da Economia, a Central de Orçamento, a Central do Tesouro, que inclui a Central de Contabilidade, para que a gente possa, em conjunto, né, com uma grande equipe, tentar contornar essas adversidades, entendendo que o nosso governador Ronaldo Caiado tem tantos desafios e tantas pretensões aí, junto com os secretários, para esse mandato que começa agora, nesse ano de 2023. Então, com essas palavras aí, eu deixo você, Ricardo, comandar aqui essa reunião. Desculpa por estar falando aqui do carro, mas, como eu disse, eu estou voltando de Brasília, não era essa a agenda, mas fui chamada ontem à noite para participar dessa reunião de convencimento, né, do Legislativo Federal, e espero que vocês tenham uma excelente reunião. Sem mais delongas aqui, finalizo aqui minhas palavras e deixo com você, Ricardo, para que você dê continuidade aí na reunião, que já tem mais de 220 aí colaboradores do Estado de Goiás. Um grande abraço a todos vocês e que vocês tenham um ótimo dia aí de... Obrigado, secretária. Quero dar boa tarde, boas-vindas a todos. Agradecemos a presença de todos. A intenção dessa reunião é darmos continuidade aos procedimentos de encerramento do exercício 2022, que culmina nas prestações de contas, tanto do governador, né, que são as contas consolidadas, quanto também a prestação de contas dos gestores. Quero até aproveitar o ensejo, agradecer a presença aqui do Pedro Henrique, gerente de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, que eu vejo aqui com você, Pedro, está a Gláucia também, não é? Se quiserem também, concedo aí os áudios estão fechados até por questão da gente conseguir aqui ter um melhor fluxo, depois a gente pode conceder
a palavra a todos. Mas obrigado, Glaucia, obrigado, Pedro. Sei quem mais do tribunal está com vocês, mas agradeço aí também a equipe do Tribunal de Contas do Estado, e a intenção é justamente a gente trazer alguns pontos dessa prestação de contas. Temos resolução nova, né? Resolução 3 de 2022, não é isso, Glaucia, que mudou a resolução 5 de 2018, né? Que trata sobre a prestação de contas dos gestores. Mas antes de dar continuidade, quero aqui passar também a palavra para a doutora Selene. Selene, eu acho que a senhora consegue abrir o áudio aí, para que ela faça as considerações iniciais também da reunião e depois a gente entra nas questões técnicas. Por favor, Selene. Boa tarde a todos. Eu estou muito satisfeita de estar aqui nessa reunião com vocês. Nós já fizemos uma reunião no dia 31 de janeiro para tratar dos aspectos da rede de planejamento, orçamento e financeiro. E hoje a gente vai tratar dos aspectos da contabilidade, que nós não conseguimos abordar naquele dia, né? E, especialmente, dessa relação que deve haver entre os SGIs e os contadores. Os contadores têm que ser, assim, um braço direito do SGI, né? E é importante que o SGI reconheça o papel que têm os contadores na organização, porque eles vão cuidar da prestação de contas dos gestores e da prestação de contas do governador. Então, como tudo nesse nosso trabalho é uma grande corrida de bastão, né? A gente tem que trabalhar juntos, né? Tem que trabalhar em rede, como a gente tem insistido e como a gente insistiu na última reunião, quando tratamos de planejamento, orçamento financeiro. Na contabilidade, que, aliás, foi tomada como exemplo para essa constituição de redes nas outras áreas, nós já temos trabalhado assim há algum tempo. E é importante que o SGI esteja consciente desse papel importantíssimo que tem o contador na organização, né? Porque é ele que vai garantir realmente que não haja problemas nos CPFs dos gestores e do governador, né? Então, eu queria desejar assim, um bom trabalho aqui para vocês nessa reunião, que o Ricardo consiga transmitir aí todas as exigências relacionadas às prestações de contas, né? E também dizer que a gente, felizmente, a gente está com nota A na contabilidade, graças à participação dos contadores nesse processo, né? O Estado de Goiás, hoje, ele tem um padrão de qualidade de informação reconhecido pela Secretaria do Tesouro Nacional e que está entre um dos melhores do país, né? Nota A. Então, a gente espera que os contadores continuem cumprindo com essa missão, né? E que a gente consiga, inclusive, avançar posições, né, Ricardo? Eu acho que a gente está no 5º lugar. Se a gente chegar em primeiro, a primeira é a meta, né? Tá? Então, bom trabalho aí para todos vocês, viu? Obrigada. Obrigado, doutora Selene. Eu estava aqui fazendo, doutora Selene, os agradecimentos ao Tribunal de Contas do Estado, que se faz presente aqui com o Pedro Henrique e a Glaucia, que é chefe de serviço de contas e gestores. Também agradecer aos nossos colegas da Controladoria Geral do Estado, o José Lúcio,
E quem mais está com você, José Lúcio? O Helder. O Elber, né? Que também são Helder, né? Que são responsáveis aí pela emissão do relatório de controle interno, que faz parte da resolução. Então, não delongando muito, as perguntas a gente pede que vocês fiquem bem à vontade de utilizarem aqui o chat, e ao final da reunião a gente também pode conceder aí a fala para quem desejar usá-la, tá? Mas só para uma dinâmica maior aqui da nossa reunião, passar por alguns pontos aqui importantes para discutirmos, e, em seguida, a gente já abre para os questionamentos, para as falas, ok? Então, irei compartilhar aqui a nossa reunião. O primeiro ponto de destaque, né, que nós temos que entender, como estamos falando da prestação de contas anuais de gestores, esses slides aqui também nós iremos compartilhar aí nos grupos, né, tanto dos SGIs, DGIs, do Serviço de Contabilidade, gestores financeiros e demais participantes dessa reunião. Mas toda a base da prestação de contas está aí no portal do Tribunal de Contas do Estado. Toda essa apresentação ela está em hiperlink, e nós queremos fazer um destaque, uma atenção e talvez a preocupação de muitos dos senhores em relação às mudanças trazidas pela Resolução Normativa 3 de 2022, que ela altera a resolução originária, né, que é a Resolução 5 de 2018, que rege esse processo de prestação de contas. Como a doutora Selene bem colocou, esse aqui faz um trabalho contínuo com a própria prestação de contas do governador, onde nós fizemos aí em janeiro todo o processo de encerramento das contas de 2022, fechamento bancário, toda a parte patrimonial. Então, já agradecemos aí a colaboração de todos os colegas contadores, aí, assessores contábeis, contadores responsáveis. Aqui temos também a presença dos colegas dos poderes e órgãos autônomos. Então, nós entregamos as contas anuais, consolidando todo o Estado. Já fizemos a publicação dos relatórios fiscais do 6º bimestre e 3º quadrimestre. Estamos em fase final de elaboração do RGF consolidado, relatório de gestão fiscal, aí com o apoio de todos os poderes, e em breve estaremos encaminhando também a declaração contábil anual, que ela também faz parte desse rol de prestações de contas junto ao Tesouro Nacional. E concomitante, obviamente, a esse processo, nós temos tanto na prestação de contas anual do governador dos gestores. Nesse ponto, nós queremos fazer um destaque também aos prazos, né? A Controladoria Geral do Estado emitiu o ofício circular 60 de 2023, foi encaminhado a todos os órgãos, destacando aí os prazos de envio, e é esse o ponto que nós queremos pedir a atenção dos senhores, né? Então, toda a administração direta, autarquias e fundações, até 26 de maio. Isso já deve aí estar cadastrado lá no TCE Hub. Nós vamos falar um pouco desse rito. As demais empresas de economia estatais e economia mista também, e entidades fechadas de previdência complementar com o mesmo prazo. E a entrega das contas ao TCE, ela acontece em 31 de julho. Então, nesse prazo, haverá o retorno dessas informações em 14 de julho, que é o relatório de controle interno, para o envio definitivo com assinatura dos ordenadores de despesa no dia 31 de julho. Então, primeiro questão importante é verificar aí acessos ao TCE Hub, verificar as assinaturas dos ordenadores de despesa, porque é um período aí de regularização. Depois passarei aqui a palavra também ao Pedro, à Gláucia, do Tribunal de Contas, que poderão fazer aí as informações complementares. Da mesma forma, nós emitimos no ano passado, lançando todo o trabalho de encerramento do exercício de 2022, com todos os seus procedimentos, a Instrução Técnica número 2 de 2022,
aqui da Secretaria de Estado da Economia. E lá no item relativo à prestação de contas dos gestores, nós apresentamos o prazo de encaminhamento das informações da resolução normativa às assessorias contábeis e às contadorias equivalentes, né, no caso, aí, os contadores responsáveis dos poderes e órgãos autônomos, até o dia 2 de maio, para que seja possível as assessorias, a consolidação das informações e a inclusão delas no processo de prestação de contas eletrônico. Então, nesse sentido, quero reforçar o que tanto a secretária Cristiane como a doutora Selene colocaram, da importância desse trabalho em equipe. O Estado de Goiás alcançou um patamar de nota A, né, que já é um quadro de contabilidade num padrão superior na federação, em um padrão já entrando no padrão de excelência, que são 9 estados apenas, pelo trabalho conjunto e a integração de todas as informações. Então, um trabalho que a gente conjuntamente busca fazer no aprimoramento e na qualidade de todas as informações, buscando aí cumprir todas as normas e padrões contábeis editados pelo órgão central de contabilidade da federação, no caso a Secretaria do Tesouro Nacional, e com base nisso cumprir também todas as prestações de contas de forma clara e tempestiva. E para que as contas de gestores, né, muitas vezes, né, nós já conversamos em outras oportunidades, várias ressalvas em contas de gestores, elas passam aí por alguma inconsistência no processo de prestação de contas. Nesse sentido, é fundamental a integração de todo o órgão e entidade nesse processo. Então, aí nós, por esse motivo, nós fizemos questão de fazer um convite aí, também a todos os superintendentes de gestão integrada, diretores de gestão integrada dos órgãos e entidades do Poder Executivo, no sentido de promoverem a integração e a entrega dessas informações tempestivamente, valendo que a função da assessoria contábil é dessa consolidação e o cadastro entrega dessas informações dentro do sistema do Tribunal de Contas, que é o TCE Hub. Mas as informações vêm de várias áreas, incluindo até a primeira delas, que é o relatório de gestão. Então, isso é fundamental, não só o conhecimento dessas informações, mas também, né, a sua integração com todas as áreas relativas a esse trabalho dentro do órgão, né? Então, temos aí aqui, passando rapidamente sobre a nova formatação do anexo da resolução, que foi alterada pela Resolução Normativa 3 de 2022. Aqui nós indicamos essa coluna de responsáveis, ela é exemplificativa, pode ser que em algum órgão vocês tenham a definição de responsabilidades diferentes, também como os prazos de envio. Alguns órgãos, algumas entidades estipularam prazos diferentes, né? Não há problema quanto a isso, desde que o prazo seja menor do que o apresentado. Não adianta também encaminhar para a assessoria na véspera do envio à Controladoria Geral do Estado, que isso vai provocar aí uma entrega não tempestiva e também não ter tempo de verificar se as informações ali contidas atendem à resolução. Então, nós passamos aqui por o relatório de gestão, que tem um novo formato, depois até passarei aqui a palavra para o Pedro, para a Gláucia, que poderão explicar um pouco melhor das mudanças desse relatório de gestão. As demonstrações contábeis e financeiras, elas são enviadas agora via integração, então nós temos aí um trabalho de integração entre o sistema de contabilidade e o sistema TCE Hub do TCE, e todos esses relatórios já são enviados automaticamente nessa integração. Então, quando o assessor contábil, o contador responsável, abrir lá o processo no TCE Hub,
ele irá observar que os relatórios lá estão. Uma outra questão importante do item terceiro, as notas explicativas, que devem ser elaboradas aí pela assessoria com as informações que sejam relevantes em relação às demonstrações contábeis daquele órgão ou entidade. Depois, posteriormente, nós teremos novas reuniões com os assessores e contadores responsáveis, auxiliando também nesse processo. E aí temos uma série de outras informações da parte de almoxerifado, patrimônio, que há necessidade do comprometimento dessas áreas específicas de cada órgão e entidade e o envio dessas informações tempestivamente à assessoria contábil para sua consolidação. Então, a resolução hoje, ela tem aí 14 itens, nós aqui indicamos algumas informações relativas, né, para esse recebimento. Aqui, por exemplo, quando a gente coloca aqui a declaração, aqui coloca o assessor contábil, na verdade, ele vai receber algumas dessas informações, não necessariamente, claro que a declaração é da comissão, então, ele vai receber essa informação de cada setor específico. Até, Gláucia, Pedro, se vocês quiserem já antecipar algum comentário aqui sobre as mudanças da Resolução Normativa 3 de 2022, eu concedo a palavra a vocês. O áudio de vocês está liberado. Boa tarde a todos. Ricardo, eu vou comentar, então, sobre esses pontos que você já mencionou, referente ao relatório de gestão, que foi alterado, na verdade, o formato de apresentação, né? Que a resolução, o anexo anterior, ele trazia como se fosse um modelo, né? Que os órgãos acabavam seguindo aquele modelo de forma bem detida, assim, preocupados com os preenchimentos do quadro e tudo mais. E, a partir desse exercício da prestação de contas de 2022, não mais será aquele modelo, né? A forma de apresentação do relatório de gestão fica a cargo do órgão, tá? Então, o formato de elaboração, o modelo que a gente exigiu no anexo 3 foi um conteúdo mínimo para ser apresentado nesse relatório. É importante ressaltar aqui que o relatório de gestão, ele deve ser elaborado sendo direcionado para a sociedade, tá? Então, assim, com a linguagem bem clara, podem utilizar bastante gráfico, informações que tragam as informações de uma forma, assim, bem visível para que a sociedade entenda aquilo que está sendo apresentado ali. Tem uma outra observação importantíssima referente ao relatório de gestão, que antes a gente solicitava no anexo para os órgãos, né, que apresentam o relatório de gestão, o rol dos responsáveis dentro desse relatório. Agora, nós excluímos esse rol de responsáveis dentro do relatório, mas continua tendo a obrigação de apresentação dessas informações conforme o artigo 188 do regimento interno aqui do tribunal. Tá? Então, para quem não tem acesso ao sistema de rol de responsáveis, já providencia, eu vou deixar o contato aqui com vocês do Edmilson, que é o responsável por essa área. Então, vocês solicitem o cadastro de senha e peça para o responsável aí do setor do órgão de vocês, né, apresentarem esse rol de responsáveis, tá? Que conforme o regimento, ele deve ser informado até o dia 15 de janeiro, e tendo alguma alteração na gestão dos responsáveis, né, tem que ser encaminhado até 15 dias após a publicação do ato de exoneração ou nomeação. Pedro, se você quiser fazer algum comentário. Obrigado, Gláucia. Só desejar uma boa reunião para todos, boa tarde, e muito obrigado, Ricardo, pela oportunidade de podermos esclarecer as dúvidas de uma forma bem ampla, né? Atingindo muita gente, muitos contadores. Obrigado. Obrigado, Pedro.
Só complementando aqui, Sim, à vontade, Cláudia. O relatório de gestão já existe uma minuta de resolução em andamento no tribunal, solicitando a publicação desse relatório de gestão no site dos órgãos, tá? Então, não sei se esse ano ainda dá tempo de sair essa resolução com essa exigência, mas para o próximo exercício, com toda certeza, já vai existir essa obrigação para o órgão. Então, já elaborem, assim, pensando realmente que essa informação vai ser apresentada para a sociedade. Obrigado, Gláucia. Algumas perguntas eu já começo a visualizar aqui no chat. Nós vamos também tentando respondê-las de acordo com o que vocês forem apresentando. Tem até um questionamento aqui do Kleber da SEASA. A resolução ela traz um rol de informações, como nós colocamos aqui, Kleber, para a administração direta e indireta, fundações e empresas estatais dependentes, que creio que elas estariam aí na primeira parte do anexo. As empresas estatais independentes, elas não estão consolidadas na contabilidade do Estado de Goiás, né, na nossa contabilidade aplicada ao setor público. Então, no caso, esse envio de integração são dos relatórios gerados dentro do Sistema de Contabilidade Geral do Estado de Goiás, que não incluem as empresas independentes, né? Então, no caso de vocês têm que fazer lá o upload de todos os relatórios que constam na resolução. Elas não irão via integração. A integração ela valerá somente para aqueles relatórios que estão e que são emitidos pelo Sistema de Contabilidade Geral do Estado, ok? Aqui eu mostro novos relatórios que foram elaborados, né, até para melhorar esse processo de prestação de contas. Nós já até informamos ao Tribunal de Contas, ao Pedro, à Gláucia, desses novos relatórios. Já estamos em processo aí de alinhamento com a TI para que eles também estejam na integração. Hoje eles não estão, mas creio, né, Pedro, que a gente consiga aí até a entrega das contas que eles também estejam. Eu falei já com o André, mandei para a Gláucia, falei com você, então isso está em fase de desenvolvimento pela equipe de TI, mas provavelmente esses novos relatórios também irão nesse processo de prestação de contas. Nós tentamos aqui, de uma forma mais simples, indicar o item da resolução que cada um desses relatórios contribui. Não quer dizer que esses relatórios substituem todo o item, eles são informações auxiliares para cumprir a solicitação de informações daqueles itens. Então, eventualmente, devem ser acompanhados de outras informações, né, Glaucio, que os órgãos já enviavam ao tribunal. Aqui é para facilitar tanto a análise da Controladoria Geral do Estado, quanto também a análise do próprio Tribunal de Contas. Um outro ponto também aqui, só de destaque, especialmente as notas explicativas. Nós estamos aí em fase de elaboração das notas explicativas do Balanço Geral do Estado de 2022, que poderão subsidiar aí uma série de informações que cada órgão e entidade poderá incluir na sua própria prestação de contas, mas isso, né, como já foi discutido nas prestações de contas anteriores, não exime o órgão de apresentar as suas notas explicativas, daqueles detalhes relativos e específicos de cada órgão e entidade. Aqui nós traremos as informações de mudança de política contábil, alguma mudança relativa aos órgãos, por exemplo, a implantação do novo padrão de fonte que nós realizamos no exercício 2022, que são informações que afetam a todos os órgãos e entidades. Mas questões específicas de cada órgão e entidade devem ser apresentadas em notas explicativas. E aí nós reforçamos o que nós já estamos informando a todos os assessores contábeis, contadores responsáveis, de outras informações que são necessárias
para esse conjunto de notas explicativas, como aí notas de lançamento não regularizadas, divergências que eventualmente possam existir em algum relatório, caso existam, né? Alterações na legislação específica da execução orçamentária daquele órgão e entidade. Claro que as questões gerais serão apresentadas nas contas de governo. E qualquer outra informação, e aí por isso muito importante também a integração com todas as áreas daquele órgão e entidade, de apresentar às assessorias contábeis e contadorias responsáveis informações que expliquem algum fato específico que foi consolidado nas contas daquele órgão. Então, alguma questão relevante, por exemplo, na questão de imóveis, móveis, materiais, alguma questão relativa a aquisições, algo que tenha relevância e que precise ser apresentado. Claro que o relatório de gestão, como já foi falado pela Gláucia, trará aí uma série de aspectos, e aqui nas notas explicativas deverão ser apresentados fatores que precisam ter alguma informação adicional nas contas daquele órgão ou entidade. Nós estamos também já em alinhamento com a Escola de Governo para uma capacitação específica sobre a análise das demonstrações contábeis e elaboração de notas explicativas, que deve acontecer provavelmente no próximo mês, e logo nós informaremos sobre esses detalhes. Finalizando aqui, nós vamos abrir aqui as questões de ordem geral. Aqui nós queremos destacar aí a importância dos prazos, né? Então, essa é uma primeira reunião que provavelmente poderemos fazer mais algumas, onde nós destacamos especialmente aí a organização de cada órgão e entidade nesse processo de prestação de contas. Se tiverem dúvidas, algum questionamento, nós até pedimos que alguns órgãos e entidades, que os órgãos e entidades encaminhassem a nós esses questionamentos, né? Até teve um questionamento da Assembleia Legislativa, né, Gláucia? Eu não sei se você gostaria de comentar sobre ele, e aí até com essa resposta ao Edgar da Assembleia, que nos encaminhou aí um questionamento, nós podemos também já abrir para os senhores aí mais algumas dúvidas. Se alguém quiser fazer uso do áudio, né, nós só levantar a mãozinha aí, nós vamos gerenciando aqui também, ok? Gláucia? Antes de passar para as perguntas do Edgar, eu já vou deixar aqui para vocês o telefone do Edmilson, tá? Que é o responsável pelo rol de responsáveis. Então, quem não tiver acesso ao sistema para atualizar as informações, já atualiza, que durante a análise de prestação de contas, nós vamos utilizar as informações desse sistema, tá bom? Então, já entre em contato com ele e verifique. Só falando de alguns outros itens da resolução que foram alterados, né, especificamente do anexo 1, teve alteração do item 5, o 9, que passou a ser item 8, né, na 3 de 2022, e também o item 10, que para o Poder Executivo, a gente deixou de exigir, né, o inventário de estoques, de bens móveis e do intangível, né, demonstrativo analítico do intangível, porque nós temos acesso aqui ao sistema de patrimônio imobiliário, ao SIGMAT, então daqui nós já acessamos o inventário, né? A gente entende que as informações cadastradas ali já são validadas, tem senha para poder cadastrar ali, então já são certificadas, né? Então se atentem para manter o sistema atualizado, todas as informações de inventário jogadas ali no sistema disponíveis para acesso, até que a gente vai utilizar os sistemas do Estado para realizar as nossas análises. Quanto às questões do Edgar, a primeira que ele apresentou aqui é referente à solicitação de indicadores de desempenho, de ações e programas, né? Ele perguntou como
os representantes do TCE entendem por indicadores de desempenho das ações e programas. Edgar, esses indicadores, normalmente, eles são definidos nos instrumentos de planejamento, tá? Então, lá no PPA, por exemplo, nós temos indicadores que são utilizados para avaliar cada programa. Eu olhei aqui o PPA vigente, né, de 2020 a 2023, verifiquei aqui que a Assembleia tem um programa finalístico, né, que é Gestão Democrática e Transparente, Governança e Responsabilidade Social do Poder Legislativo. Não sei se a Assembleia trabalha com planejamento estratégico, algum outro plano interno, né, mas eu observei que aqui, para esse programa, não foram apresentados indicadores, né? Não sei se tem outros indicadores definidos internamente por vocês. Nessa situação, já que a informação não existe, não tem o que ser apresentado, né? Na verdade, a única informação que você pode disponibilizar lá no relatório de gestão é que a Assembleia não definiu indicadores para avaliar o seu desempenho. Certo? Se você tiver mais alguma dúvida, quiser mais algum esclarecimento quanto a esse aspecto. A segunda questão apresentada pelo Edgar é análise dos últimos 5 exercícios das demonstrações contábeis e outros itens relevantes. Qual o sentido dessa comparação dos últimos 5 exercícios no setor público? Bom, como eu disse, assim, o relatório de gestão, vocês vão elaborar pensando na sociedade. Ela será o destinatário final dessa informação, tá? A apresentação comparativa dos últimos 5 exercícios deve ser do desempenho orçamentário, financeiro, patrimonial da unidade. Por exemplo, se a unidade arrecada, né, o órgão pode apresentar um gráfico comparativo da sua arrecadação dos últimos 5 exercícios, da evolução dos seus gastos. Então, a avaliação das contas relevantes para essa análise vai ser da própria unidade, tá? De acordo com a atividade que exerce, não tem como eu falar assim, apresenta um gráfico comparativo de determinada receita. Eu sei que tem órgãos aqui que só recebem as cotas do Tesouro, né? Então, nesse aspecto, não vai ter informação a ser apresentada referente à receita. Então, cada unidade vai fazer avaliação das suas atribuições, das suas atividades e verificar qual informação é relevante para ser apresentada ali, seja a evolução desses exercícios, ou seja, uma avaliação da composição daquela conta. Certo? Valendo mais alguma, Glaucia? Tem mais duas. O Edgar também questionou se os bens do imobilizado reavaliados passam a ser a nova base para depreciação e amortização. Ele afirmou, né, e perguntou, nesse caso, poderia constar valor de aquisição, reavaliação para atender o item 8 do anexo 1 da resolução? Não, o ideal é que o valor da aquisição e o valor da reavaliação sejam apresentados de forma separada, tá? Em colunas separadas. E a última questão apresentada foi, na prestação de contas, precisa constar valor de aquisição e valor atualizado separadamente, conforme item 8. Esse valor atualizado refere-se ao valor de aquisição menos depreciação, amortização acumuladas? Eu coloquei sim, né? E se o bem tiver sido reavaliado, deve ser o valor reavaliado menos depreciação e amortização acumuladas. Não sei se ficou alguma dúvida ainda, Edgar, se você quiser questionar mais alguma coisa. Edgar, se você quiser, pode abrir seu áudio, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde. Glaucia,
Na pergunta que eu fiz a respeito da reavaliação, a Assembleia, esse ano, 2022, ela fez reavaliação de alguns bens. O que acontece? Minha pergunta, lá na coluna de reavaliação, eu coloquei separado, que foi reavaliado. Vamos supor, um bem que era R$1.000, tirou a depreciação, ele ficou, vamos supor, 900, quando reavaliou, foi para 1.500. Isso está separado. A minha pergunta foi, esse novo valor ele passou a ser o valor base para a nova depreciação e amortização. Eu posso juntar ele no que foi adquirido? Essa pergunta, assim, acho que você não entendeu, assim. Vamos supor que lá eu tenho a coluna do aquisição e reavaliação, mas é o valor base da reavaliação, não é o valor da reavaliação. Deu para esclarecer? Ou, assim, porque eu estou aquilo. Sim, eu quero juntar, eu vou ter uma coluna só do valor da aquisição e o valor da reavaliação, já o valor reavaliado, não é o valor da reavaliação. Se o bem tiver sido reavaliado, você apresentaria o valor já reavaliado e não o valor de aquisição, certo? É isso? Eu acho que não ficou bem, não está claro. Vamos supor, eu tenho um bem que eu adquiri por R$1.000, e aí eu fiz a reavaliação, tirou a depreciação, né, reavaliou, essa reavaliação do valor da reavaliação que foi lá para a Receita, vamos supor, de R$500. Esse valor está separado na coluna lá do demonstrativo sintético, né, de R$500. Mas aí o novo valor, ele é, vamos supor, 1.200. Esse novo valor vai ser a base para a depreciação novamente. Então, se eu posso juntar ele com o valor da aquisição de outros bens, vamos supor, na mesma coluna, não desse mesmo bem. Na mesma coluna. Pode, se as coluna. duas informações constarem lá, não tem problema. Porque, tá? sim, o valor da aquisição barra o valor da reavaliação. Justamente, porque ele passa a ser o novo valor daqui para frente, ser reavaliado, ser depreciado. Por isso que eu fiz porque na hora de colocar na planilha, quando chega aí, para não ter essa dificuldade de análise, né? Entendi. Mas, pode, desde que o valor de aquisição também conste ali. Não teria problema. Tá, não entendi. Realmente é o que ficou, mas o restante é aquilo. É um geralzão, né, que eu coloquei e deu para esclarecer. O próprio grupo nosso está participando da prestação de conta, né? Então, todo mundo está ouvindo isso que você falou aí. Eu agradeço pela resposta, né? Ficou bem claro. Tranquilo. Obrigado. Se tiver dúvida, pode encaminhar para a gente aqui. Tá bom, então. Obrigado, Edgar. A Flávia, da Universidade Estadual de Goiás, pediu também a fala para esclarecer dúvidas. Tenta abrir seu áudio aí, Flávia, por favor. Boa tarde a todos. Glaucia, minha dúvida é em relação aos itens lá do anexo 1, que fala que do inventário de materiais de estoques e do demonstrativo analítico do intangível, que é exceto para os órgãos do Poder Executivo. Na sua fala, você comentou que vocês vão acessar diretamente a base lá no SPM, né? Então, a minha dúvida é porque há um tempo atrás eu tive um probleminha de uma divergência e eu tentei buscar esses valores históricos lá no SPM e eu não consegui, porque o sistema era muito dinâmico, ele não tinha histórico, ele não fazia histórico. Vamos supor, se você quiser pegar o patrimônio lá de 2020 ou de 2021, ele não dava essa informação, porque ele só trabalhava com dados atuais, o que entrou, o que saiu, o saldo, mas não era o que em tela, né? Digamos assim, o retrato da época. Então, eu nem sei se talvez a pergunta era direcionada direto para você. Será que já tem esse relatório preparado lá no SPM para não dar divergência? Porque, de repente, vai um valor no balanço patrimonial, no demonstrativo lá do imobilizado, e quando você vai buscar no sistema, está outra informação. Então, aí, a gente fica na dúvida, né? Assim, na verdade, como já fechou o exercício, a gente já tem esse documento, eu estava até pensando em inserir só para medida mesmo, assim, de consulta, né? De dar um suporte, porque eu não sei dizer, assim, afirmar se lá no SPM vai ter a mesma informação por causa disso, se o sistema já foi adaptado, essa é a minha dúvida. Inclusive, eu não sei se Sigmat também faz esse histórico aí desse período, né? Do estoque interno, entendeu? Essa é a minha dúvida. Entendi, Ricardo. Você sabe
como que está essa situação aí internamente? Então, aí nós vamos ter que encaminhar a equipe aqui do André, que é responsável pelo Sigmate, não está presente, mas eu encaminho para ele e depois a gente vê o que ele apresenta de resposta. Porque a gestão é lá da SEAD, lá pelo André, né, que é o superintendente. E Não se posso ainda afirmar tiver... porque eu não tenho assim, gestão sobre o sistema, né? Então, a gente tem que verificar com ele. Se essa situação ainda estiver acontecendo, é importante já providenciar, né, a solução, porque se tiver alguma divergência no momento que a gente for fazer a análise, aí já poderia gerar alguma responsabilização, alguma coisa nesse sentido. Mas aí a gente vai encaminhar para o... Depois você formaliza a sua dúvida no serviço de contabilidade, Flávia, que nós vamos encaminhar para o André para ele indicar o que foi feito, o que tem, e depois, posteriormente, a gente pode encaminhar para você, tá, Glaucia? Flávia, mas assim, você tem a liberdade de encaminhar, caso necessário, né? Mas também você pode manter a guarda com você para caso de eventual futuro questionamento do tribunal, você ter o documento em mãos, né? Ou aquele que foi gerado na oportunidade. Só mais algum questionamento, mais alguma dúvida? Obrigado, Pedro, Cláudia. Zé Lúcio, eu vou te passar a palavra se você quiser fazer algum comentário dos encaminhamentos da controladoria. Não, primeiramente agradecer a oportunidade, né, Ricardo, que você está proporcionando a todos os órgãos, inclusive aqui para a controladoria, da gente ter uma participação mais efetiva e ter conhecimento dos procedimentos que estão sendo adotados, né, e colocar aqui a controladoria à disposição para responder qualquer dúvida, orientação, tá? Obrigado, Zé Lúcio. Na sequência aqui, Thales, pode abrir seu áudio aí, por favor, depois o Giancarlo. Eu vou passando a fala para vocês na sequência. Thales? Boa tarde a todos. Eu tenho um questionamento sobre o relatório. Só identifiquem-se, porque às vezes aqui nós conhecemos todos vocês. O pessoal, às vezes, do tribunal não conhece. Tudo bem, eu sou o Thales, eu sou o contador responsável da Defensoria Pública. Eu tenho uma dúvida com relação ao relatório de gestão. Eu tenho um que é de um período de referência 2019 a 2022. Então, são vários exercícios, além do de referência. Então, tem dados que são consolidados de 2019, não somente de 2022, né? E eu quero saber se ele atende ou é ideal que seja somente de 2022. O ideal é que seja somente de 2022, tá, Thales? Porque como a gente vai trabalhar com a publicação desses relatórios no site do órgão, então, a cada prestação de contas, você vai precisar fazer a publicação de um relatório de gestão. Obrigado. Por nada. Giancarlo? Boa tarde a todos. Eu não estava atento ao questionamento do colega agora, eu estava olhando uma outra situação que me foi passada aqui, mas se for a mesma dúvida minha aí, me perdoe. Mas a minha dúvida é em relação aos fundos, né? Aqui eu falo da segurança pública, nós temos 2 fundos aqui. E eu li aqui no relatório, no anexo 3, que fala que as unidades que possuem prestação de contas consolidadas devem apresentar as principais informações de cada órgão ou fundo de forma individualizada. Eu fiquei com uma dúvida nesse ponto, se é para a gente fazer a prestação de contas dos fundos numa prestação única da unidade jurisdicionada, como foi feito no exercício de 2021, que foi declarado em 2022, ou se vai ser feita uma prestação individualizada para cada unidade orçamentária dos fundos, como foi feito no ano de 2020. Vai ser prestação de contas consolidada, tá? Inclusive, já saiu a resolução com a relação dos órgãos que irão prestar contas de forma consolidada, já está encaminhada aí para vocês no chat, tá? Resolução 2 de 2022. E
Muito importante sua pergunta, porque aqui também a gente percebe, por exemplo, mesmo sendo uma prestação de contas consolidada, às vezes encaminham para a gente um relatório de gestão para a secretaria e outro relatório de gestão para o fundo. Nesse caso, não é necessário, tá? Então, assim, só os demonstrativos contábeis mesmo, acaba sendo os documentos de integração que são enviados por unidade orçamentária, tá? As demais informações, por exemplo, no relatório de gestão, normalmente, um fundo ele é vinculado à estrutura daquela secretaria, né? Então, no momento de apresentar a estrutura da secretaria, já apresenta lá que tem tal fundo vinculado, né? E lá na parte de informações de execução orçamentária, financeira, aí também vai ficar na avaliação da própria unidade, nesse momento, né? Se ela acha relevante apresentar que determinada receita é oriunda de tal fundo, que tem determinada arrecadação, então isso, a relevância de segregar essas informações nesse momento vai ficar para análise do órgão. Ciente. Obrigado. Por nada. Mais alguém gostaria de fazer alguma dúvida, algum questionamento? Tem uma dúvida no chat, Gláucia. Ainda sobre o relatório de gestão, em relação aos indicadores de desempenho, quais são as fontes que deverão ser relatadas e quais serão consultadas diretamente pelo TCE? Foi a Fernanda Faria, eu não sei o órgão da Fernanda. Fernanda, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, né? Em relação aos indicadores de desempenho, quais são as fontes? As fontes que você quer dizer são fontes de informação? As informações, o conteúdo mínimo, Fernanda, exigido pelo anexo 3, no relatório de gestão, né, é exatamente o que consta aqui no anexo 3. A gente até apresentou uma estrutura, né, que um relatório normalmente apresenta elementos pré-textuais, tem uma apresentação, né, ou introdução, aí vem na ordem, né, informações sobre a unidade, referencial estratégico, principais resultados, informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais. Fernanda, pode abrir seu áudio, que aí fica mais fácil você contextualizar. Boa tarde. No caso do... Boa tarde. Eu sou da Gerência de Planejamento Institucional da SEAD. Sim. E a minha dúvida eu vou explicar melhor. Em relação aos indicadores de desempenho, você explicou para o colega da Assembleia que, se eu entendi bem, né, você acessou o CIPLAN, né, faz o monitoramento já das entregas em relação aos programas, né? E então a gente poderia ter indicadores que seriam extraídos lá do CIPLAN, desses programas. E no ano passado eu até tive essa informação diretamente com você, e você nos orientou de que o que estaria dentro do CIPLAN não seria o objeto de relatar na parte descritiva, né, do relatório de gestão da pasta, que era para a gente dar um enfoque em outras questões as quais o tribunal não tivesse acesso imediato à fonte. Sim. Por isso que eu fiz a referência à fonte, né, de informações aonde pode constar esse tipo de indicadores. Você abriu a questão do CIPLAN, em nível de PPA, e depois a questão do planejamento estratégico institucional, que no caso da Assembleia, você orientou de relatar que a Assembleia não instituiu, né, no âmbito da gestão, o planejamento institucional. Aí a minha dúvida ficou em relação a essa questão, se a gente vai replicar os indicadores que tem no PPA, ou se a gente vai se direcionar a outras fontes desses indicadores. Tá. No caso, tem indicadores para alguns órgãos que eu vi, né, não todos, já existem indicadores definidos no próprio PPA, para avaliar se realmente foi feita a entrega,
pelo órgão conforme o planejamento realizado ali, né, para esses 4 exercícios, né, o quadriênio. Algumas unidades eu sei que também trabalham com planejamento estratégico e, por vezes, acabam definindo dentro do seu planejamento estratégico indicadores um pouco diferentes do que são apresentados no PPA. Né? Então, lembra que eu falei o seguinte, o relatório de gestão, ele deve ser direcionado, a partir desse momento ele vai ser direcionado para a sociedade. Então, por mais que o Tribunal de Contas tenha acesso ao CIPLAN, a sociedade não tem esse acesso, certo? Tem o portal da transparência do Estado, né? Tem que verificar exatamente quais informações são divulgadas ali por órgão relacionado a esses indicadores. Se de repente tiver uma informação completa lá, vocês podem fazer um panorama geral dentro do relatório de gestão e direcionar a pessoa para ela acessar esse link lá direto no portal da transparência, que trará informações mais detalhadas, tá? Então, se tiver indicadores no PPA e também tiver indicadores no planejamento estratégico, apresente todos no relatório de gestão para a sociedade saber exatamente quais os resultados alcançados naquela gestão. Mais algum ponto, Fernanda? Jefferson, pode abrir seu áudio, veja se você consegue. Boa tarde a todos aí. Queria ver com o pessoal do TCE também, acho que o pessoal da equipe da SEAD de Patrimônio está aí também. Uma dúvida que pode ser só a minha, mas nesse ano a gente teve a planilha de inventário de bens imóveis. E eu recebi da minha área de patrimônio essa planilha para enviar para o TCE. Como é uma planilha que dizia, como é um arquivo que tem quatro abas e há várias colunas, na hora de transformar isso em PDF ou de colocar isso lá no TCE Hub, isso pode ficar muito reduzido e comprometer a análise da equipe do TCE. Vi que não foi, né, os dados não foram tratados, né, não foi encaminhado para a gente um dado tratado, uma formatação, apenas tivesse extraído isso lá. Então, a minha pergunta aí é se realmente pode enviar isso para o TCE, se o TCE tem acesso a essas informações de inventário de imóveis de cada órgão, né, na planilha ou na planilha que foi disponibilizada pelo pessoal da SEAD, e se isso não pode comprometer a análise do TCE, se realmente pode enviar dessa forma. Seria isso. Obrigado. Jefferson, eu ainda não tive acesso a essa planilha, né? Então, eu precisaria realmente visualizar a planilha para te falar se a análise do TCE está comprometida ou não. Tá? Mas, assim, cada unidade tem que encaminhar o seu inventário de bens imóveis. Essa planilha não chegou aqui para mim. Nós também não temos acesso, ainda não tem sistema, né, para controle dos bens imóveis no Estado. Então, encaminha, chegando aqui, nós vamos analisar essas informações. Caso a gente necessite de alguma informação complementar, nós vamos solicitar para vocês. Jefferson, só para esclarecer que, se eu não me engano, a Glaucia pode até me corrigir, mas, se eu não me engano, o TCE Hub, ele aceita o formato Excel. Aceito. O TCE Hub, ele aceita hoje qualquer formato de arquivo, tá? Não tem uma limitação. Então, PDF, Word, Excel, por enquanto, ele ainda aceita. Marcos, pode abrir seu áudio, por favor. Boa tarde, tudo bem? Marcos Vinícius, da Polícia Penal. Sobre o relatório de gestão, lá no anexo 3, fala que em caso nós já tivemos realizado esse relatório de gestão, que ele pode assim, ser utilizado, né? Desde que contenha os elementos, os conteúdos estabelecidos no anexo. Nós já realizamos, né, o nosso relatório de gestão, inclusive com bastante informações assim, para a sociedade, inclusive já publicamos no nosso site da Polícia Penal também. Eu queria saber assim, se
teria condições, Glaucio, assim, de vocês darem uma pré-analisada para ver se a gente necessita acrescentar alguma informação que, assim, a gente está analisando isso, certo? Mas, assim, se poderia ter algum feedback de vocês prévio, assim. Eu não vou te garantir, tá, Marcos, que a gente vai conseguir fazer isso, né? De repente, você pode até me encaminhar um e-mail com esse relatório, conforme a nossa rotina aqui, a gente conseguindo parar para dar esse feedback para você, tá? Mas eu não posso te dar certeza, tá? Mas na sua avaliação, olhando o anexo 3 e o relatório que vocês já publicaram, se você entender que tem ali os requisitos mínimos, né, para o relatório de gestão, pode encaminhar na prestação de contas e, durante essa análise da prestação de contas, se tiver alguma informação que a gente acha que precise complementar, a gente vai fazer essa recomendação para vocês, tá? Mas me manda o relatório, eu não vou te dar certeza que eu vou conseguir fazer essa análise prévia, tá bom? Combinado, sem problema. Muito obrigado, viu? Por nada. Gláucia, o pessoal inseriu duas perguntas aqui que eu acho que pode resumir em uma, né? Com a alteração da resolução 3/2022, se haverá alteração no TCE Hub, lá nos itens a serem incluídos. E uma dúvida que eu acho era até bom vocês certificarem, que, por exemplo, os documentos que não estão assinados ou que estão em formato Excel, que não permite assinaturas, como que fica eles, né, na prestação de contas? Se é considerada a assinatura que é feita no conjunto dos relatórios. Então, é uma dúvida recorrente de outros colegas, se você puder esclarecer também. Quanto à primeira pergunta, referente à alteração dos itens no TCE Hub, já está sendo providenciada essa alteração, tá? Até a abertura, até o início da prestação de contas, que vai ser dia 2 de maio. Esses itens, o TCE Hub já estará alterado, esses itens já estarão lá no sistema, tá? Quanto à outra pergunta, né, referente à assinatura, nesse caso, a planilha, por exemplo, que foi citada aí, do relatório dos bens imóveis, a gente aceita a assinatura eletrônica direto no TCE Hub. Tem um responsável ali por aquela tarefa, né, que é o controle de bens e direitos. A pessoa que inseriu aquela informação ali, assinou ali digitalmente, responsabiliza por aquela informação que está sendo encaminhada, e também o prestador de contas, né, todos que assinam ali junto. Agora, quanto à declaração da comissão, como é um documento específico, né, de pessoas responsáveis que foram nomeadas lá para participar da comissão, essa declaração precisa ter a assinatura desses membros da comissão. Certo? Aí não vale simplesmente a assinatura ali no TCE Hub. Obrigado. Como nosso horário, até para nós respeitarmos o nosso horário aqui da nossa reunião, se você permitir, Glaucio, Pedro, nós vamos colocar à disposição de vocês os contatos aqui também, né? A Gláucia deixou o contato do Edmilson, né, que é para envio do rol de responsáveis. Nós estamos incluindo na apresentação. E qualquer outro questionamento e dúvida, vocês podem encaminhar para o e-mail aqui da Central de Atendimento da Contabilidade, contabilidade.economia@goias.gov.br, e coloca com aquele título, dúvidas sobre a prestação de contas de gestores. Nós encaminhamos para a Gláucia, para o Pedro, né? E após a resposta dessa dúvida, nós encaminhamos para os senhores, tá? Provavelmente nós teremos novas reuniões, aí, como nós já fizemos, sobre o patrimônio, sobre a gestão de materiais. Tem também aqui, esse e-mail aqui, Gláucia, do TCE Hub. Você quer explicar? Isso, também pode encaminhar dúvidas direto para esse e-mail, tá, Ricardo? Que cai aqui para a gente, referente ao sistema, alguma documentação, podem encaminhar nesse e-mail também. E eu coloquei meu telefone, caso quiserem entrar em contato, esclarecer mais alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês. Ok.
Queremos agradecer, Pedro, Gláucia, pelos esclarecimentos. Creio que a reunião foi de muito proveito para todos. Essa reunião ela ficou gravada, depois será disponibilizada no site do portal do Sistema de Informações. Qualquer nova dúvida, questionamento, pode nos encaminhar. Eu irei incluir também. Esse telefone é o seu, né, Gláucia? É o meu. Fala direto comigo. Isso. Vou incluir aqui na apresentação os telefones de contato. Queremos agradecer aí a todos pela participação, a todos os órgãos, e que nós tenhamos aí um excelente trabalho. Em breve estaremos aí fazendo a conclusão até no início de abril agora, nós temos a entrega da prestação de contas do governador, e aí, na sequência, conforme prazos aí definidos pela Controladoria Geral e pelo Tribunal de Contas, a entrega das contas dos gestores. Então, mais uma vez, agradecemos a todos, desejamos aí uma excelente tarde, obrigado e até uma próxima reunião. Até mais a todos. Obrigada, Ricardo. Cláudia, obrigado.